Jornal da Capital. Capital Entrevista. E nós recebemos aqui na Capital FM o presidente do MTPrev, Dr. Eliton de Oliveira Souza. E nós vamos conversar sobre esta reforma da Previdência. A primeira etapa já foi aprovada, que é o aumento da alíquota de 14% para os servidores públicos, inclusive para os aposentados. Uma chiadeira grande aí, principalmente dos aposentados, né? Nesse aumento para 14%. Como é que era a situação dos aposentados antes dessa aprovação? Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. De fato, foi aprovado, né, a alíquota para 14%. E antes da aprovação da alíquota, nós tínhamos uma incidência da base de contribuição de aposentados para quem ganhava acima do teto do regime geral, que era os R$ 5.840. Quem ganhava até o teto não pagava a alíquota previdenciária. Ou seja, quem ganhava até 5.800 não era descontado nada do salário. Não era descontado nada. Para a Previdência. Exato. Aí, agora, quem ganhava acima de 5.800? Pagava quanto? Quem ganhava acima de 5.800, isso nós estamos falando só dos inativos, né? Porque o ativo contribuía sobre tudo. Quem ganhava acima pagava o que excedia o teto do regime geral. Tá, mas pagava o quê? Pagava 11% do que excedia o teto do regime geral. Então, quem ganhava, por exemplo, um salário de R$20 mil, até 5.800 ele não contribuía nada, e o que excedia esses 5.800, ou seja, algo em torno de R$14 mil, ele pagava 11% em cima desses R$14 mil. Tá, e agora ele vai passar a pagar? Agora ele vai passar a pagar 14% sobre o que exceder um salário mínimo. A isenção de R$3 mil, ela é para quem ganha até R$3 mil. Não paga nada quem ganha até R$3 mil. Para quem ganha acima de R$3 mil, ele vai passar a pagar 14%. E quem ganha, por exemplo, um salário, o mesmo exemplo, salário de R$20 mil, antes ele pagava 11% do que excedia os R$5.840. Agora ele vai pagar 14% sobre o que exceder um salário mínimo. Então ele vai pagar 14% sobre 19%. 14% sobre 19%, exato. Antes ele pagava 11% sobre 14%. Exatamente isso. Né? Exatamente. E qual que é o número de pessoas que são beneficiadas, porque até R$3 mil os aposentados não vão pagar alíquota nenhuma, né? Não vão contribuir com nada, né? Exato. Até R$3 mil. Isso. O número de beneficiados por essa medida que foi construída lá na Assembleia, né, no projeto que a gente encaminhou, não tinha essa previsão. Eram todos acima de um salário mínimo. E aí foi construída essa alternativa justa, inclusive, né? Nós tínhamos algo em torno de 9 mil servidores que estavam dentro dessa faixa de isenção. Inativos que não pagavam, algo em torno de 9 mil que estavam até 5.800 que não pagavam nada. Com esse ajuste que foi feito até R$3 mil, nós vamos alcançar algo em torno de 4.700 servidores inativos. Então, ou seja, 50% foi beneficiado com essa medida. Não, 50% nessa faixa, né? Dessa faixa, dos que não pagavam nada, que recebiam até R$5.800, que não tinham desconto nenhum de previdência, eram 9 mil servidores no estado. Tá, só para entender, o cidadão vai começar a pagar, os que ganham até R$3 mil não vão pagar nada. Não vai pagar nada. Tá, os que ganham R$5.800, R$5.400, 5.400. Eles vão pagar 14% sobre o que exceder um salário mínimo. Ah, não é sobre o que exceder R$3 mil? Não, sobre o que exceder um salário mínimo. Essa isenção de R$3 mil é só para quem ganha até R$3 mil. Exato. E esse número aqui de 4.700 servidores. 4.700 servidores. Tá. Então, os que ganham acima de R$3 mil vão pagar 14% acima de um salário mínimo. De um salário mínimo. Exato. Isso mesmo, é essa conta. Tá. E qual que é a conta? O que o Estado arrecadava de contribuição
e o que o Estado passará a arrecadar de contribuição? Vou fazer um panorama acerca do global você já deve ter, né? Do efeito financeiro dessas medidas. Nós calculamos o impacto da PEC em 10 anos, regras e alíquota, que foi algo em torno de 25 bilhões em 10 anos o impacto. Desses 25 bilhões, só a alteração da alíquota representa 17 bilhões. Dos 17 bilhões, 11 bilhões é desse aumento da base, dessa nova base de incidência sobre os inativos, né? Então, assim, é um impacto muito significativo nas contas do ajuste da Previdência. Tá, e o que isso representa para o servidor? Porque, assim, o aposentado, aquele que ganha até 5 mil reais, é a fase que ele começa a gastar mais com remédio, começa a gastar mais, o plano de saúde dele aumenta de preço, porque vai aumentando a idade, vai aumentando o preço dos planos de saúde, enfim. Exatamente nessa idade, ele passa a ter que contribuir mais. O que ele ganha com esse tipo de reforma aí? Pro aposentado, de fato, há sim um esforço agora por todos esses motivos que você acabou de elencar. No entanto, para o futuro da Previdência no Estado, nós precisávamos encontrar fontes de financiamento, porque o Estado hoje, o déficit é conhecido, fechou esse ano, 2019, em 1.328. Pois é, você está me dizendo que fechou em 1.300. Se você está prevendo uma receita adicional de quantos? De 17 bi, 24 bi? Como que é? De 17 bilhões só com a alíquota, né? 17 bilhões em 10 anos. Pois é, então só o problema da alíquota já resolve o problema do déficit. O problema da alíquota, ele vai resolver nos primeiros anos, nos 4, 5 primeiros anos, tá? Porque nós temos um número crescente de aposentados maior do que o número de concursos e de novos ingressantes, ou seja, nós temos hoje uma previsão em 2022, 2023, temos mais inativos no estado do que ativos, né? Então, se continuasse... Mas se eles vão contribuir da mesma forma... Então, por isso que a alteração da regra, né? Porque antes havia uma evasão, né, dos recursos, diminuía-se a receita e aumentava a despesa previdenciária, né? Então, por isso, essa foi uma alternativa que a emenda constitucional trouxe para os estados que têm déficit atuarial. Ou seja, é uma medida que ela é temporária, tá? Tá bem especificado lá Não, mas assim, em 10 anos está demonstrado por números de que Mato Grosso passa a ter um número saudável na questão da Previdência, não é isso? Tem um número saudável até 2026, se eu não me engano, até 2026. Por que até 2026? Porque depois ele passa a ser deficitário novamente. Por quê? Porque por todo o conjunto do perfil da nossa massa, entendeu? E também pela o ajuste o ajuste da alíquota, se ele não tivesse sido feito, nós teremos um grupo de aposentados que, mesmo nós taxando eles agora, nós teremos uma receita menor do que a previsão de aumentos das despesas, né? Então, a previsão da nossa despesa ela é maior pelo conjunto da massa, o componente da nossa massa salarial, entendeu? E a saída dos militares também tem um impacto também nas contas pro... O que é a saída dos militares? Não vai cobrar nada dos militares? Os militares, eles mas eles na emenda constitucional 103, nós tivemos um deslocamento de competência de legislar sobre os militares, que antes era do Estado e a União levou para ela. Esse deslocamento dessa competência... O Estado não legisla mais sobre militares? A partir da emenda constitucional 103, não. Por isso que o projeto de lei 13954
que é o das Forças Armadas, esse da aposentadoria das Forças Armadas, ele trouxe os militares para dentro desse projeto. E esse projeto ele prevê a diminuição de alíquota dos militares dos estados, né? Para 9,5% e 10,5%. 9,5% já agora, já está vigente a partir de 1º de janeiro, né? Já está vigente. E eles não estão mais Quanto na competência. Dos militares. Então era 11% e eles estavam no... Reduziu para 9,5%. Reduziu para 9,5%. Graças ao Bolsonaro, claro. Graças a esse deslocamento de competência, é o projeto que foi aprovado, né? Então, há uma sinalização... Então, assim, o povo paga mais e os colegas do Bolsonaro pagam menos, é isso? Na prática, os militares sim. Pagam menos, é isso? Os militares vão pagar uma alíquota menor. Mesmo os inativos passarem a contribuir também, porque antes os militares nativos não contribuíam até o teto do INSS, e agora eles passam a contribuir, mas ainda assim vai haver uma redução. Ou seja, os militares do Estado de Mato Grosso que estavam previstos no projeto nosso aqui, na alíquota de 14%, eles saem agora, deixam de ser regime previdenciário, isso é importante também destacar, que no projeto eles deixam de ser um regime previdenciário para ser um regime de proteção social. O que isso significa? Eles não estão mais no regime próprio do Estado, não tem mais a alíquota patronal para eles, é só a alíquota de 9,5%, para custear um regime de proteção social, ou seja, passa a ser uma responsabilidade do Tesouro do Estado. Tá, eu estou entrevistando aqui o presidente do MTPrev, Eliton de Oliveira Souza, que estamos comentando sobre a questão da reforma da Previdência. Ontem teve uma reunião do Conselho da Previdência, né? Isso, exato. E foi aprovada a segunda etapa da reforma do governo. Exato. O que se trata dessa segunda etapa? Assim, é importante que no início, deixar claro isso, que no início nós estávamos encaminhando um único projeto. Era uma PEC que trazia toda a parte de regras de aposentadoria, transição dessas regras e financiamento do sistema. Então, foi entendido que seria melhor fazer um desmembramento. E aí separamos a parte de financiamento, que é as alíquotas, da parte das regras e da transição do sistema. O PLC foi encaminhado às alíquotas por meio de um PLC que foi aprovado, e a segunda parte são as regras e a transição, ou seja, alteração da idade, alteração das regras de concessão, a transição para essas regras, tudo isso está sendo encaminhado nesse segundo momento por meio de uma PEC. E nós temos o Conselho de Previdência como a primeira instância de diretrizes previdenciárias no Estado de Mato Grosso. Então, primeiro precisa passar pelo Conselho, e o Conselho, aprovando ou não essas regras, encaminha para a Assembleia, e aí a Assembleia faz a discussão, né? Tá, essa segunda etapa encerra ou teremos uma terceira etapa? Teremos uma terceira etapa, que após a aprovação das regras agora pela Assembleia, né, nós vamos calcular qual é o efeito atuarial dessas regras sobre a massa de aposentados aqui do Estado de Mato Grosso e sobre os ativos também. O efeito atuarial ele é calculado numa margem temporal de 75 anos, e você traz receitas e despesas projetadas de 75 anos para o valor presente. Coloca uma alíquota de capitalização, um valor lá de capitalização, e traz esse valor para o valor presente. Aí você descobre qual é o tamanho do recurso que você precisa ter para garantir essa aposentadoria, e você elabora um plano de custeio para isso. Esse plano de custeio ele pode ser financiado em 35 anos. Esse é o tal do déficit atuarial que nós chamamos. Após a aprovação das regras, nós vamos calcular qual será o déficit atuarial do Estado de Mato Grosso. Esse déficit é feito um plano de custeio, e aí o Estado pode entrar com novas fontes de receita, o Estado pode entrar com um aporte de bens, aporte de valores, e em última instância ainda pode ser criada uma alíquota extraordinária que incidirá sobre as aposentadorias, para financiar nova alíquota? Nova alíquota. É o que está previsto na Emenda Constitucional 103. Existe ainda a possibilidade de uma nova alíquota em caso de permanecer o déficit atuarial. E esse déficit, por isso que a gente diz assim, que... Então, antes de encaminhar a terceira etapa, vocês vão
informar se vai precisar ou não da nova alíquota. Exatamente, e isso vai ser conhecido após a aprovação da segunda etapa. Aí nós conheceremos qual é o tamanho do déficit setorial. E se o governo, que é o principal financiador, encontrar medidas, novas fontes de receita suficientes para equalizar esse déficit, não aciona a alíquota extraordinária. Se não encontrar, há a possibilidade de ser acionada ainda a alíquota extraordinária. Então, se encontrar fonte de financiamento, não precisará nem da terceira etapa. A terceira etapa, ela precisa, porque nós já temos números que a mudança das regras, elas não são suficientes para equalizar o déficit, ele vai cair significativamente. Um exemplo disso, em 2000 o último do cálculo atuarial que nós tínhamos um déficit de 57 bilhões. 57 bilhões, representa aí quase 50% do PIB do Estado, né? E esse déficit, com essas regras agora, nós já fizemos uma simulação, ele vai cair significativamente, algo em torno de 40 bilhões deve cair com essas novas regras. Então ainda vai sobrar um passivo atuarial para ser equalizado. Que se pretende resolver com nova alíquota. Não. A nova alíquota, ela é a última opção. O governador Mauro Mendes já se comprometeu no Conselho em incluir novas fontes de financiamento para equalizar esse déficit, tá? Diminuindo, por exemplo, o benefício fiscal, os bacana. Tem um ouvinte na linha, alô? Alô? Quem fala? É Juarez Renascer. Ontem, bom dia para o entrevistado. Eu fiquei em dúvida, assim, que ele falou que os militares é diferenciado. Mas aquele que recebe menos do teto, como é que fica? Ele vai pagar acima do teto ou vai pagar acima de um salário mínimo igual os outros? Não entendemos. Como é que é o negócio? O entrevistado falou aí que os militares diferenciados, vai pagar 9,5%, ou parece que o ano que vem, mas vai para 10,5%. Eu queria saber o seguinte, por exemplo, ele falou que vai ter um pessoal que vai pagar até 3.200. Eu queria saber se o militar, como é que ele está? Se ele vai ser isento depois dos 3.000, depois do teto ou o salário mínimo? A regra para os militares, bom dia, né, primeiramente, a regra para os militares, ela está estabelecida na Lei 13.954, que foi aprovada agora em 17 de dezembro, e ela diz, caro ouvinte, que haverá incidência sobre toda a base salarial do inativo. Não há essa previsão da isenção de um salário mínimo para o inativo. E essa regra foi aprovada em nível de Brasília. Em nível de Brasília, no Congresso Nacional. Então, essa previsão que foi construída de até R$3.000, ela foi construída aqui no âmbito local, no estado de Mato Grosso, para os servidores civis. Mas o Estado está proibido de legislar sobre militares. Está proibido, a emenda constitucional 103 deslocou essa competência para inativação de militares para a União. Eu não sei se o ouvinte é militar ou não. Se for militar, o assunto já está decidido lá em Brasília. Tá bom? Não. Alô? Não está na linha. Não está na linha mais? Então tá bom. Obrigado. Devemos concluir, então, a reforma brevemente. Nós temos a expectativa, Antero, porque assim... Antes do Carnaval temos a reforma, ou não? Não. Antes do Carnaval, ela vai chegar na Assembleia. E aí há uma expectativa que... Vai chegar o quê? A segunda etapa? A segunda etapa na Assembleia, e aí há uma expectativa... Tendo sido aprovada ontem, por que não vai no início de fevereiro isso para a Assembleia? Vai no início de fevereiro para a Assembleia. No entanto, lá na Assembleia, nos foi explicado, eu não sou muito conhecedor do trâmite legislativo, mas me parece que tem um interstício de 10 sessões, me parece, entre cada votação, né? Para debater. Então, assim, há uma expectativa de em 60 dias ser aprovado a segunda etapa. E aí a terceira etapa, que é o plano de custeio, que é uma lei também, que é onde o governador possivelmente vai fazer a indicação dessas fontes de recursos, né? Ela é uma lei que tem que ser aprovada também até 31/7. Tudo isso são novidades que foram trazidas pela emenda constitucional. Se o governo não
mostrar no plano de custeio o equilíbrio atuarial até 31/7, o Estado também entra em inadimplência. Então, são vários fatores para o Estado entrar em inadimplência. E um deles é a terceira etapa, se ela não for concluída até 31/7. Tá certo. Eliton de Oliveira Souza, muito obrigado pelas explicações. Depois da segunda etapa, vamos convidar o senhor para explicar como é que ficou a segunda etapa aqui. Ok. Eu agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Tá ok. Muito obrigado pela entrevista. São 8 horas e 47 minutos em Cuiabá.